Boa noite a todos. Viemos aqui apresentar nosso trabalho da matéria Direito Financeiro, um grupo formado por Dinara Gleibe, Éder Giovanni, eu, Hermano Sinésio, George Vinícius e Isabela Barbosa. O tema abordado por nosso grupo são os principais órgãos do Sistema Financeiro Nacional. Dentre esses principais órgãos aparecem o CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, o Bacen, que seria o instituto que visa garantir a estabilidade econômica do país, a CMN, ou seja, o Conselho Monetário Nacional, SUSEP, que seria uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, que regula os mercados de seguro, e a Previc, que é uma entidade pública que visa gerenciar e operar as previdências privadas. Vou passar agora a continuidade do trabalho para o próximo colega. Bom, se tratando dos principais órgãos do sistema financeiro, nós temos os órgãos normativos e os órgãos supervisores. Quais são os órgãos normativos? O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e os órgãos supervisores, o BCB, que é o Banco Central do Brasil, o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Quando se trata dos órgãos normativos, nós temos a CMN, que é o principal órgão, foi criado com a finalidade de formular a política de moeda e do crédito para promover o progresso econômico e social do país. A política do CMN tem como principais objetivos, entre outros, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamento, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, zelar pela liquidez e solvência dos institutos financeiros. Se tratando dos órgãos supervisores, nós temos o Bacen, ou BCB, como quiserem chamar, que é o Banco Central do Brasil, né? Logo, é uma estrutura autarquia federal que tem como principal missão institucional assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e um sistema financeiro sólido e eficiente. Entre as competências do BCB, Banco Central do Brasil, destacam-se, entre outras, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e a solidez do sistema financeiro nacional. Em seguida, vem a Comissão de Valores Mobiliários, que foi criada em 7 de 12 de 1976 pela Lei 6.385 de 76, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. O CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica própria. Em seguida vem a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Foi criada em 1966, mediante o Decreto-Lei 73 de 66, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, como órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta e capitalização e resseguro. É uma autarquia vinculada também ao Ministério da Fazenda, administrada por um conselho, diretor, composto pelo superintendente e por 4 diretores. E por último, a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A Previc atua como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão, e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado por essas entidades. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. Tratando agora sobre o objetivo e amparo legal do CMN, Conselho Monetário Nacional, e do Bacen, Banco Central do Brasil, é interessante a gente ver que o CMN foi criado com a finalidade de formular a política da moeda e do crédito, e assim promover o progresso econômico e social do país. A política do CMN, Conselho Monetário Nacional, tem como principais objetivos adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos,
orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras e coordenar as políticas monetárias creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. Também é interessante a gente compreender a composição do CMN. Ele é composto por 3 membros: o ministro da Fazenda, ou seja, o seu presidente, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Em conjunto com o CMN, funciona a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, COMOC, que tem como atribuição o assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito do país. Também funcionam junto ao CMN diversas comissões consultivas que representam os principais setores do mercado. Em relação ao Bacen, Banco Central do Brasil, temos que ele é uma autarquia federal que tem como principal missão institucional assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e de um sistema financeiro sólido e eficiente. Dentre as competências do Banco Central do Brasil, que são inúmeras, mas temos as que se destacam: assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e a solidez do sistema financeiro nacional, executar a política monetária mediante a utilização de títulos do Tesouro Nacional, fixar a taxa de referência para as operações compromissadas de um dia, conhecida como taxa Selic, controlar as operações de crédito das instituições que compõem o sistema financeiro nacional, formular, executar e acompanhar a política cambial e de relações financeiras com o exterior, fiscalizar as instituições financeiras e as câmaras de compensação, emitir papel moeda. Nesse ponto, é importante a gente trazer um dado que, a partir da Constituição de 1988, a emissão de moeda ficou a cargo exclusivo do Banco Central do Brasil. Retornando às competências do Bacen, temos também a de executar os serviços do meio circulante para atender à demanda de dinheiro necessária às atividades econômicas, manter o nível de preços, ou seja, a inflação sob controle, manter também sob controle a expansão da moeda e do crédito e a taxa de juros, além de executar o sistema de metas para a inflação. Professor, falando agora sobre a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, podemos dizer que ela foi criada pela Lei 6.385 de 1976, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. A CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica própria. E bom, o que faz parte do papel da CVM? Faz parte estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e podemos também destacar a estimulação às aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas, sob controle de capitais privados nacionais. E, além disso, em relação à eficiência e funcionamento do mercado, é responsabilidade da CVM assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da Bolsa e de balcão, a observância de práticas comerciais equitativas do mercado de valores mobiliários e também a observância no mercado das condições de utilização de crédito fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Professor, por fim, podemos citar a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e que ela atua como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. E, além disso, ela também pode atuar como uma maneira de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado por essas entidades. E ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. Podemos citar também a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que foi criada em 1966 pelo Decreto-Lei 73 de 66, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados como órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, administrada por um conselho diretor composto pelo superintendente e por mais 4 diretores. Como principais atribuições,
podemos citar a fiscalização, a constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradoras na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP. Podemos destacar também a sua atuação no sentido de proteger a captação de poupança popular, que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro. E, por último, podemos também destacar a sua atribuição pelo zelo de defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados. Agora vamos falar sobre os 9 princípios constitucionais que regem a ordem econômica. Eles estão previstos no artigo 170 da Constituição e são: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, princípio da livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca de pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob leis brasileiras que tenham sua sede e administração no país. Esses princípios se correlacionam com os princípios da dignidade da pessoa humana e da justiça social, na medida em que é através do trabalho que o homem garante sua subsistência, fortalecendo o planejamento familiar e o crescimento do país, prevendo a Constituição Federal em diversas passagens a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalhador. A maioria dos princípios presentes no artigo são autoexplicativos, mas é importante realizarmos algumas observações quanto a algum deles. A soberania nacional a que se refere o inciso 1 está relacionada à soberania econômica, a capacidade de um Estado decidir sobre sua economia de forma independente e sem a intervenção de outros. Nesse sentido, a soberania econômica é a atribuição de determinar seu sistema econômico e de dispor de recursos naturais. A livre concorrência, que é tutelada no inciso 4 do artigo, trata-se de um princípio da ordem constitucional econômica que visa a coibir práticas como a dominação de mercado, lucros arbitrários, concentração de renda e etc. Por fim, temos o tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte, buscando-se a concretização do princípio da igualdade, protegendo e incentivando